Salve, nação rubro-negra! Momento Frejá, tô na área, hein? Se derrubar é pênalti. É isso aí, galera. Flamengo 1, Fluminense 0. Gol saiu no segundo tempo dele, do Pedrão 9, queixada matador, né, que foi alvo de polêmica aí decorrer da semana passada, dessa semana também, né? Primeiro com aquela declaração forte do Felipe Luiz, que eu me manifestei aqui dando apoio ao Felipe Luiz, estava fazendo um corpo mole, tinha que cobrar mesmo. Depois eu fiz um outro vídeo, né? Questionando um pouco algumas escolhas do Felipe Luiz, né? Principalmente com relação a Cebolicho, né, galera? E para minha surpresa, Cebolicho começou de titular hoje. Ai, com o Cebolicho titular, gente. Arrascaeta sumido no jogo, né? Foi bem marcado. Não foi tão bem marcado assim não, né? Vamos ser sinceros, né? Ele meio que sumiu no jogo. Tá sumido já, o segundo jogo que ele joga mal. Não vem bem. Tá se arrastando em campo, a verdade é essa. Né? Mas é o Arrascaeta, né? A gente entende o Felipe Luiz escalá-lo, porque é o Arrascaeta, é craque. É o camisa 10, é craque. Pode, mesmo apagado o Sul, ele pode decidir em uma jogada. Então dá para entender a escalação de Arrascaeta, a permanência de Arrascaeta, e eu também não o tiraria do time, né? Porque, como eu falei, o cara é craque. Ele tem que ser titular, né? Por mais que fique aquela coisa no ar, né? Mostra o GPS do Arrascaeta aí, Felipe Luiz. Porque, pô, o cara anda em campo, cara. O cara assiste o jogo dentro do campo. Né? Mas como eu falei, dá pra entender. Craque. Ídolo. Multicampeão. Camisa 10. Entendo. Agora, não consigo entender essa insistência do Felipe Luiz com o Cebolicho. Sei que o Cebolicho é sempre o alvo dos meus vídeos. Já tá ficando repetitivo. Cara, mas não é possível que o Cebolicho faça uma partida pífia que fez, uma nulidade em campo, como sempre é o normal, o padrão dele, e o Felipe Luiz vá pra coletiva falar que adorou o jogo do Cebolicho, que ele fez uma excelente partida e fez uma meia-culpa, né? Dando a entender que o cara ainda não está recuperado da lesão de tendão de Aquiles que ele teve ano passado. Já tem quase um ano que ele se recuperou dessa lesão e vem jogando, vem entrando em campo. Jogando não, vem entrando em campo. Então, assim, me desculpa, Felipe Luiz, mas não tem como justificar a escolha por Cebolicho. O cara é ruim. O cara não tem jeito. Não tem. Quem ainda conseguiu extrair um pouco dele, uma coisinha bem minúscula dele, foi o Tite, né? Antes dele ter aquela lesão. Mas, sinceramente, Felipe Luiz, não dá. Cebolicha é injustificável. O senhor ainda elogiar, gosto muito do senhor, mas o senhor anda vacilando. Como escalou mal, o Cebolicha não era para ter entrado. Nas substituições, né? Tirou o menino Wallace, que estava bem, vinha bem, estava fazendo uma boa partida. Não era para ter mexido nele, né? Mas enfim, né? Os deuses do futebol são assim, são justos, né? Eu estava pronto aqui para meter o malho no senhor por ter tirado o Wallace e ter colocado o Xereca. Colocou o Xereca. Inclusive antes do Pedro. Ai, meu Deus, o bicho brinca com a bola. Meu Deus, ele é uma coisa assim de outro mundo, cara. Mas eu vou falar que ainda mostrou ser mais útil que o Cebolicho. Porque o lance que sai o escanteio
Foi uma jogada trabalhada dele com o Pedro, que ele botou a bola pro Pedro na frente, um bom lançamento. Teve uma boa visão de jogo ali, deu aquele lançamento pro Pedro, o Pedro chutou, o Pablo defendeu, fez a defesa, né? Primeiro deixou um jogador no chão, né? Não sei quem, não lembro quem era, acho que era o Guga. Aquele gol é horrível, né? Aquele gol é horroroso, mas enfim, acho que deixou o Guga no chão, se não me falha a memória, era o Guga, ou era o Ignacio, sei lá. Um desses dois aí. Deixou no chão e chutou. O Fábio defendeu, escanteio. Então, dessa jogada aí foi que saiu o gol, né? Então, na minha visão, o Xereca foi mais útil em 20 minutos, 15 minutos em campo do que o Cebolicho a partida inteira, os 60, 70 minutos que ele ficou. Ou seja, isso mostra que para o cara conseguir ser menos útil do que o Juninho trombador Xereca, isso mostra que as minhas reclamações, a minha insistência para tirar esse cara do time, que esse cara não tem mais jeito, não tem chance. São 3 anos e meio de Flamengo, nunca jogou bola, nunca decidiu nada, entendeu? Cara, tem quase 600 minutos, minutagem dele é quase 600 minutos nesse brasileiro, né? Não tô falando só do brasileiro, não tô falando nem da temporada inteira, carioca, essas coisas, né? Se não me falha a memória, pelo que eu vi, tem quase 600 mil, 500 e poucos minutos em campo, um gol. Um gol. Pedro tem 300 e poucos minutos, 4 gols. Ou seja, isso prova que GPS não quer dizer muita coisa, né? Mas enfim, vamos falar um pouco do jogo, né? Flamengo, como sempre, né? Primeiro que o Fluminense resolveu jogar de uma forma covarde, para empatar, né? Todo recuado. Alguns falam que o Renato Gaúcho anulou o time do Flamengo. Não anulou. A verdade é que o Flamengo, eu venho falando isso já há algum tempo, o Flamengo não sabe jogar contra time recuado, porque o Flamengo não chuta, irmão. O Flamengo não finaliza. Tá difícil penetrar no toquinho? Dá um chute fora da área. O primeiro tempo foi horrível, horroroso. O Flamengo acho que deu 1 ou 2 chutes a gol, o Fluminense também 1 ou 2 chutes a gol, mas tudo bem fora dos goleiros. Os goleiros não trabalharam no primeiro tempo. O segundo chute do Flamengo foi um do Cebolicho, que ele jogou lá na UERJ. Aquela bola acho que caiu lá na UERJ. Se bem que ali talvez não seja o sentido da UERJ, né? Um colega até me corrigiu no WhatsApp, estava conversando. Ele, não, ali não é UERJ, o UERJ é do outro lado. Enfim, se não caiu na UERJ, caiu no valão lá da Avenida Maracanã. Eu sei que, porra, foi um chute bizarro, né? Luiz Araújo, taticamente falando, fez uma partida bem, porque estava recompondo, voltava, marcava, tomava a bola. Fez uma partida até justa. Não foi esplendorosa, como ele costuma fazer, mas foi uma partida justa, né? O Wallace antes estava bem na partida, o moleque. Mostrou que tem personalidade, não se intimida com o zagueiro, dedo na cara o caralho, bate de frente. Mostrou que tem personalidade para vestir isso aqui, ó. Entendeu? O moleque no pipoca, no amarelo, gostei de ver. Mais uma partida boa do Perebala. Eu que sempre critico ele, mas fez uma partida justa. Apesar de que ainda continua com esses erros graves de marcação. Ele não sabe marcar. Já falei isso aqui em outros vídeos, né? Ele evoluiu na parte assim de passe. Ele agora não está só tocando para o lado e para trás. Ele está evoluindo, ele está dando lançamento, está dando bola enfiada. Então ele deu uma melhorada no quesito passe, visão de jogo. Ele melhorou. A sequência está fazendo bem para ele nesse ponto. Agora, no ponto de falta, chegar atrasado, porra, ele não foi expulso hoje por sorte, né? Por sorte, porque ele já estava pedindo o outro segundo cartão amarelo, já estava maduro. Olha, teve umas 2 faltas que ele fez ali que, se o juiz fosse outro, talvez, mais rigoroso, já teria expulsado ele, segundo amarelo de rua. Então ele continua com esse defeito muito grave de marcar bola, tomar bola do adversário, né? Ele entra igual um estabanado, geralmente comete falta. Tanto que eu falei pra vocês, acho que no vídeo anterior, no vídeo retrasado,
que Alan é bet certa, amarelo. Quando ele entrava no segundo tempo, né, era bet certa no amarelo. Agora, como titular, até que ele está se controlando mais, mas ele não tem dado muitos botes, porque o tipo de jogo que o Flamengo joga, de marcação, pressão, de sufocar o adversário no campo de defesa, no campo de ataque do Flamengo, defesa do adversário, não faz com que ele precise desarmar muita bola, né? Porque os homens ali de frente ali já estão fazendo isso, já estão pressionando, fazendo os adversários errarem, apesar de não ter acontecido isso hoje, né? Hoje o Fluminense jogou como um time covarde, todo lá atrás, querendo jogar por contra-ataque, por uma bola. Enfim, o Flamengo com essa dificuldade de jogar contra time que joga recuado, joga defensivo, se fecha todo atrás. Por quê? Porque tem muito domínio de bola, cerca, aquilo que eu já falei outras vezes, né? O velho da lanja sem Tadala, né? Enfim, tem o domínio, tem tudo, mas na hora de pirocar não consegue definir a jogada, não chuta gol, não obriga o goleiro a fazer defesas difíceis, né? Eu estava falando teve uma jogada também que o Fábio fez uma defesa de cabeça, se não me engano, o Léo Ortiz. Foi só isso também, o jogo. O jogo foi um jogo muito ruim pro nível dos dois times, na minha opinião. Jogo muito morno. Renate com 3 zagueiros, o Flamengo também entrou com 3 zagueiros. Por mais que o Léo Pereira estivesse fazendo ali a lateral esquerda, você viu que ele não tem caguete de lateral esquerda. Não tem como ele ser lateral esquerdo, né? No segundo tempo, com as mudanças, né? Que paz, eu critiquei o Felipe Luiz por tirar o Alcian, mas o Xereca, né, ocasionou a possibilidade daquele escanteio, dando aquele passe pro Pedro, que depois já originou o gol, né? Onde saiu o gol. Então o Xereca, então as mexidas foram boas. Gostei das mexidas porque surtiram o resultado, surtiram efeito pro resultado final do jogo, né? Eu acho que o Felipe Luiz meio que chamou o Pedro, não porque estava com esperança dele decidir, mas tipo, para dar uma satisfação pra torcida. Ó, o jogo tá uma merda, vou botar ele, se ele fizer gol, beleza. Eu sou um gênio que eu substitui certo. Se ele não fizer também, nego vai parar de encher meu saco, de ficar petelhando por causa de Pedro. Mas foi mais ou menos isso. E como o Felipe Luiz é flamenguista, que ele sempre declarou que ele ficou muito feliz com o gol do rapaz e, inclusive, cumprimentou e tudo e tal. Eu acho que essa turbulência aí que teve com relação a Pedro acho que chegou ao fim, né? Acho que não vai ter mais nada com relação a isso, né? Enfim, como eu disse, um bom jogo. Até a cerveja aqui é rubro-negra, hein? Até a cerveja é rubro-negra. Chama a atenção, né? Um fato de alguns jogadores que constantemente se machucam, né? Eu não sei o que tá havendo. Eu achei que com o departamento médico do Flamengo, né? Como chefe do departamento do Flamengo, aquelas lesões que o Flamengo vinha tendo com o Tanuri fossem, pelo menos, dar uma amenizada, mas tem jogadores que são recorrentes. O Plata sentiu lesão de novo. De La Cruz eu nem falo. De La Cruz já tem marca certa lá no departamento médico. Marca cativa. O cara tá sempre machucado. Aí os veteranos, Alexandre e Danilo, mesma coisa, vira e volta, se contunde. Alexandre, então, com mais frequência, né? O Danilo acho que se machucou, acho que 1 ou 2 vezes só. Acho que foi uma vez só desde que chegou. Se não me engano, foi uma vez só. Mas ficou acho que 1 mês fora, mais ou menos isso. Agora é a segunda, né? Se de fato confirmar uma lesão grave ou uma lesão que faça ele parar, não está disponível para o próximo jogo, né? Então, chama a atenção esse fato, né, gente? Toda hora tem alguém machucado. E tem uns que são figurinhas certas, né? Como o Nico de la Cruz, por exemplo. Acabei de falar. Meu irmão. O cara não consegue ter uma sequência de jogos. O Nico de la Cruz desse ano tá sendo a Arrascaeta do ano passado. Acho que foi ano passado, retrasado. Retrasado, que tava mais fudido com problema de pubis, né? Tá a mesma merda, tá igualzinho. Os uruguaios estão muito Nutella, meu irmão. Nunca vi uruguai pra se machucar tanto, pai. E por falar em uruguaio, o Vinha entrou bem.
O Vinha entrou bem, é bem diferente você colocar um jogador da posição do que você ficar inventando, né? Porra, Léo Pereira hoje, meu Deus do céu. Perdidíssimo no lateral esquerdo. Não tem caguete lateral. O Vinha entrou bem. Muito bem, por sinal, na minha opinião. Joga pra frente. Joga olhando pra frente. Jorginho, como sempre, né? Seguro, jogou bem. A zaga também não precisou trabalhar muito, né? Hoje o Léo Ortiz estava mais empenhado, não sei. Enfim, estava mais concentrado, não estava dando aquele. Não cometeu os erros que cometeu no jogo passado. Plata sentiu, não jogou. Luiz Araújo, já falei aqui, não jogou o nível de excelência de um Luiz Araújo, mas jogou bem. Cumpriu bem o papel tático dele no time, né? Enfim. Então, para finalizar aqui, galera, falo da entrevista do Pedro, né? No final do jogo, né? Para sepultar de vez esse assunto Pedro, né? Se é que vai sepultar mesmo, né? Acho que vai. Felipe Luiz já falou na coletiva que tá encerrado, né? O Pedro também deu a entender que tá encerrado, mas ele mostrou indignação novamente agora em público, né? Com a própria voz dele, não foi por cartinha de empresário, por notinha de empresário, que não gostou de ter sido exposto, ter sido colocado à venda pela merreca que falaram, que se falou na notícia, o Mauro César Pereira que deu a notícia, que supostamente teria sido um envio de mensagem do Boto, né? Então ele não gostou, falou, disse que não gostou, que se sentiu incomodado e, enfim, fez aquela camisa lá e tal. Alguns dizem que, na verdade, aquilo ali estava embaralhado, que era GPS é o caralho, né? Estava escrito, né? Já tá rolando os memes aí, né? Mas, enfim. Acredito eu que tenha sepultado de vez essa história, né? Acho que o Boto não vai se manifestar mesmo. Não vai se manifestar. Até agora, não trouxe nada de bom pro Flamengo, na minha opinião. Se tratando de contratações, né? Esperava-se uma coisa e os jogadores que vieram queriam vir para o Flamengo mesmo, já estava meio. O Danilo, então, já estava sendo negociado com a outra diretoria anterior. Estava sendo sondado pela diretoria anterior. Né? O que ele trouxe efetivamente de contratação, pagando pela contratação, foi o Xereca. Né? O Jorginho veio agora para o meio do ano, mas também já estava meio que engatilhado desde o início do ano. Eu não sei se teve muita interferência direta do Boto em si na vinda do Jorginho, né? Acho mais até que foi do Felipe Luiz. Então, assim, tá deixando a desejar no quesito de contratações. Parece que vai tomar agora, pelo que eu vi, vai tomar a volta pelo Carrascal. Falaram que já estava certo, mas parece que deu errado, deu para trás, não sei. Não chegaram a concretizar ainda. Também não sei se esse Carrascal é essa bola toda que estão, pela novela que estão fazendo. Enfim. O jogo de hoje foi um jogo feio, mas ganhamos. O importante é ganhar. Nem sempre se joga bonito. O ideal é jogar bonito ganhando sempre, né? Mas, às vezes, com um jogo feio, trazendo resultado, que é o que é mais importante para o campeonato de pontos corridos, né? São os 3 pontos. Então, valeu. Ainda estou um pouco indignado com o jogo contra o Santos. Foi um jogo ridículo, um jogo pífio, que os caras estavam lambendo o saco do Ney Merda, do Ney Mídia. Porra, jogo ridículo. O próprio treinador lambendo o saco do Ney Mídia. Mas enfim, tô um pouco puto, porque a gente poderia estar na situação melhor na tabela, né? Igualado com o Cruzeiro e com um jogo a menos, né? Mas enfim. Perdemos aquele jogo e faz parte, vida que segue. Para concluir, feliz pelo gol do Pedrão, né? Fluminense foi vítima, o Flor foi vítima mais uma vez da lei do ex. E por sinal também tem Pedro no nome, né? O outro foi João Pedro, esse foi só o Pedrão, Pedro Guilherme. P9 tomou mais uma lei do ex, perdeu o jogo. E o Pedro saiu fortalecido nisso aí, porque entrou e resolveu. E é isso que o atacante tem que fazer, é entrar e resolver. E ele sempre resolve.
cara é pica. O cara não tinha feito 30 gols aí em meio do ano, até o meio do ano à toa, né? Tanto que só foram passar ele no final do ano, o Yuri Alberto que veio passar ele no final do ano. Mas enfim, é isso. Feliz com os 3 pontos, feliz com a vitória, feliz pelo retorno do Pedro em grande estilo, marcando, fazendo gols e ajudando mais uma vez o nosso Mengão a conquistar nossos objetivos. Vou fechando por aqui, dando aquela golada. Aquele abraço. Tamo junto.